boa noite, boa tarde, bom dia. Que a paz que só o Senhor Jesus pode dar esteja contigo nesta hora, tá bom? Quero ler a palavra de Deus com vocês e hoje fazer uma meditação diferente dos vídeos que eu tenho feito, entendeu? Para que nós possamos assim crescer mais na presença de Deus. E você que não é evangélico também pode tirar um bom proveito dessa meditação dessa noite. Quero te pedir, por favor, que você me dê o like, ok? E compartilhe. Se você quiser se inscrever, bem. Se não quiser, não tem problema, porque eu não dependo da inscrição. Certo? Não estou desmerecendo, tá ok? Quer se inscrever, inscreve. Se não quer, não tem problema, tá ok? Então tá aí. Vamos lá então fazer a leitura aqui de Tiago, capítulo 3, alguns versículos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então ele está dizendo aqui que se no falar, se a gente tomar cuidado, então a gente vai poder frear todo o corpo. Porque tudo que nós fazemos ou ouvimos, isso pode ser bom e pode ser ruim para nós, É a nossa sociedade, Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o timoneiro o queira, Então, se nós colocamos freio no cavalo, o freio fica na boca do cavalo, Caramba, aquilo deve ser ruim, Eu tenho pena do cavalo, tem hora com aquele negócio lá, Então, o que ocorre? Com o freio na boca do cavalo, nós dominamos o corpo inteiro do cavalo. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que nós deveríamos colocar freio na nossa boca. Porque com o jeito de nós falarmos ou agirmos no dia a dia, nós começamos a nos atrapalhar, certo? Então ele continua dizendo, assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede, uma fagulha põe em brasa toda uma selva. A língua é fogo e muita iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma chamas pelo inferno. Então ele compara-se às chamas do inferno, onde só traz problema. Uma língua não educada, uma língua que não tem a direção de Deus, uma língua que não tem o controle do Espírito Santo, é uma língua muito perigosa. Além de não ser feliz, traz a infelicidade também para o convívio da comunidade onde ela está, a família, o local de trabalho, até mesmo dentro de uma igreja, uma pessoa que não se sabe colocar em palavras, pode estar prejudicando, mas aquele que sabe colocar bem a palavra, aquele que mede as palavras, aquele que tem o controle daquilo que vai falar e que antes de falar faz um estudo, esse é bem sucedido e ajuda as pessoas que o ouvem, Pois toda espécie de feras e aves, e répteis marinhos, todos são dominados pelo homem. Mas o homem não consegue dominar a sua própria língua, aqui está dizendo o apóstolo Tiago, os homens são capazes de domar animais, ele consegue fazer coisas terríveis, dominar um burro, um cavalo, Tem gente que domina, amansa animais bravíssimos, Um leão, um tigre e outros bichos mais, mas ele não auto se domina. Então ele continua falando aqui que de uma fonte de água não pode sair água salgada e água doce. Se eu digo que eu sou um servo de Deus e que eu estou cheio da graça de Deus, como que saem coisas que prejudicam as pessoas que são a semelhança de Deus? Então há de se tomar muito cuidado, entendeu? Principalmente nós. Desculpa.
nós que temos um costume de dizer que somos servos de Deus, que somos salvos, que estamos na presença de Deus, nós não podemos ter uma língua que crie uma guerra entre as pessoas que conosco convivem, né? Porque nós sabemos que é difícil, é complicado, mas com o amor e o poder do Senhor Jesus, as coisas tornam-se fáceis, como o Tiago está falando. Então, nós somos mestres, às vezes, em querer ensinar, mas nós não damos bom exemplo, é o que ele está falando. Nós tropeçamos em muitas coisas, quando nós falamos que a língua ela é incontrolável, mas nós sabemos que para a língua falar é uma ordem que saiu do cérebro, logo então as coisas são maquinadas no cérebro e do cérebro saem essas coisas e a língua fala daquilo que o cérebro está cheio. A Bíblia fala que a língua fala daquilo que está cheio o coração, que é o cérebro, né? E o apóstolo Tiago também está dizendo que a língua é como fogo que põe, uma fagulha dela põe fogo numa selva inteira. Quer dizer, uma língua pode atrapalhar muita gente, atrapalha a si mesmo e atrapalha os outros também. Então é algo que é difícil de controlar mais, né? Deus pode colocar um controle nisso. A língua é um desastre na existência humana, desde o princípio, né? Porque a língua ela pode contaminar o corpo todo. Eu posso ter dias que eu estou muito bem, mas daqui a pouco eu posso falar alguma coisa que vai me prejudicar, ou então não vai me prejudicar, mas vai prejudicar o outro. Então, há de se tomar muito cuidado com aquilo que vai falar e começar a ter um filtro, né? Aquele que vai filtrar o que eu vou falar. Eu penso antes de falar, eu penso como que eu vou trabalhar aquilo que eu vou falar, porque talvez na hora em que eu quero falar, eu não estou preparado para ter filtros. E não havendo filtros, talvez eu quero até mesmo sobrepor aquela pessoa que sem filtro me agrediu. Então eu começo agora eu tomo também a mesma posição de rebaixar-me. E então eu vou prejudicar a pessoa mais do que ela tenha me prejudicado. Então aí a coisa é complicada. Então o crente, o não crente, qualquer pessoa, não necessariamente o religioso, mas o controle da língua é algo que é inerente, entendeu? É necessário para que nós possamos viver melhor. Nós temos grande dificuldade porque não controlamos os pensamentos e as palavras. Nós procuramos sempre um jeito de sobrepor o outro. Se o outro falou que eu estou devendo 10, eu falo que ele está devendo 20, né? Então essas coisas são que contaminam e cria um desastre. A língua do ser humano, desde o princípio, é um desastre. E nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele usa isto, Satanás, os demônios, usa a instigação um contra o outro, porque sabe que nós nos descontrolamos e descontrolamos o outro e descontrolamos uma família inteira, um local inteiro, e isso traz coisas terríveis que às vezes depois não tem como consertar, às vezes determinadas situações que acaba com a amizade com os filhos, acaba um casamento, perde o emprego, perde o empregado, perde-se dinheiro, perde muitas coisas por não ter um controle. E é isso que o apóstolo Tiago está tentando falar para os irmãos hoje que estão ouvindo esta palavra. Sim, nós bendizemos com a mesma língua, mas com a mesma língua nós amaldiçoamos. Nós amaldiçoamos o homem que é a semelhança de Deus. E se eu sou a semelhança de Deus e eu tenho o Espírito Santo, então eu não posso ser uma fonte com água salgada e água doce ao mesmo tempo. Eu preciso de ter um controle disso, e só a misericórdia de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o amor de Deus e o poder do Senhor Jesus para trabalhar isso na minha vida. É complicado,
mas nós temos certeza que nós somos a imagem de Deus. E o pecado nos contaminou e nós temos esse defeito. Por isso que Jesus Cristo veio e da boca de Jesus não saiu maldição. Então escondamos-nos, né? Vamos nos refugiar em Jesus Cristo de tal forma que nós consigamos ter o mínimo de controle para que nós possamos viver bem e fazer com que os outros venham a ter alegria de conviver conosco em harmonia. Então que essa palavra ela possa ter assim atingido o seu objetivo na minha vida e na sua vida, e nós possamos meditar. E quem sabe o meu casamento está mal porque eu não tenho tido controle da minha língua, meu pai não tem me tratado bem porque eu não tenho tido controle da minha língua. A minha esposa, o meu esposo, a mulher ou o homem vive em conflito por causa da língua. Vamos tomar cuidado com isso então, em nome de Jesus, né? E que todos possam fazer uma oração de arrependimento e ter a coragem da autoanálise. Eu estou errado, eu errei mesmo, me perdoe. Aí o outro vai dizer, eu também me perdoo porque eu também fui além do que deveria ter ido. Vamos nos esforçar para que nós possamos viver bem melhor do que estamos vivendo. Pensa nisso, medite nisto, e eu quero fazer uma oração para Deus te abençoar neste quesito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Pai, essa pessoa que acabou de ouvir essa palavra. Me abençoa também, Senhor, porque eu preciso de mudanças, eu preciso de lidar bem com a minha esposa. Eu já estou, Senhor amado Deus eterno, casado há 52 anos com essa tua serva, minha esposa. Que nós possamos, ó Deus, medir as palavras com a tua ajuda. Repreende e amarra os demônios. Que toda mensagem maligna não entre nesta família, para a glória do teu nome, ó Pai. Que Deus te abençoe e que Deus te dê sabedoria em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.